Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa nossa aula ela vai ser bem breve, tá certo? Nós vamos falar sobre os vaqueiros e os tropeiros nos sertões brasileiros, vamos lá? Então, o trabalho dos vaqueiros e dos tropeiros no Brasil colonial ele vai ser primordial para a própria colonização do interior da colônia, tá certo? Principalmente devido à descoberta de ouro, que fez com que milhares de pessoas se arriscassem, a adentrar cada vez mais dentro dos sertões brasileiros entre os séculos 17 e 18. Lembrando que o sertão não era exatamente o Nordeste como um todo, tá bom? Não existia ainda essa divisão entre região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte e Sul, tá bom? O que existia era o litoral do Brasil, o local que era mais explorado, mais povoado, e existia o interior que ainda era inexplorado, o interior que ainda era desconhecido. E era justamente esse interior que era chamado de sertão. Então, independente se fosse na região amazônica ou na região sul, tudo eles chamavam de sertão, tá certo? Inclusive, quando a gente vai falar sobre a extração de produtos de origem vegetal da Amazônia, nós falamos das drogas do sertão, tá bom? Então, o sertão era justamente o interior do Brasil. Eram as matas, eram os territórios onde ainda não havia sido explorado de forma tão massiva, tá certo? Então, o trabalho desses vaqueiros e desses tropeiros era muito difícil, tá bom? Principalmente porque as áreas que eles resolveram desbravar eram áreas completamente inexploradas pelos portugueses, não tinha estradas bem definidas, não tinha alimentos disponíveis para eles, não tinha também onde eles descansar, então não tinha nenhum povoado, nenhuma cidade próxima onde eles pudessem parar para descansar, tá bom? Então, os vaqueiros e tropeiros, eles acabaram ganhando muita importância, a partir do século XVII, e eles também acabaram impulsionando a economia da colônia após a descoberta de ouro ali na região sudeste do Brasil, tá bom? E eles foram os responsáveis, inclusive, por abrir caminho nas matas para que os mineradores conseguissem chegar até as minas. Além disso, eles também forneciam suprimento aos moradores e eles foram responsáveis também por dar início à construção dos primeiros povoados e vilas no interior do Brasil, tá certo? Inclusive, gente, à medida que as migrações para a região das minas aumentava-se também a necessidade e a carência de mão de obra, a carência de alimentos, de moradia, já que essa era uma região totalmente inexplorada e era uma região que não tinha infraestrutura para comportar tantas pessoas, tá bom? Então, no início da colonização, no início da exploração de ouro, nós tivemos algumas dificuldades enfrentadas pelos mineradores, principalmente dificuldades de moradia e de alimentação, tá certo? Então, os tropeiros, eles ficavam encarregados também de fornecer tudo aquilo que os mineradores precisavam, mantimentos, até mesmo livros, ferramentas, tudo que eles iam precisar ali nessa nova região do Brasil, tá certo? Os tropeiros e os vaqueiros, eles foram responsáveis por criar um novo estilo de vida, um estilo totalmente característico e marcante desse grupo. Nós temos o vestuário, a própria alimentação, as relações comerciais que eles estabeleceram naquela época e que até hoje ainda existem, tá bom? Os vaqueiros, eles são muito lembrados, pela vestimenta de couro, o chapéu de couro, Já os tropeiros, eles são muito lembrados pelo chimarrão e por vários outros aspectos que caracterizam esses povos, tá bom? Então, eles vão ser fundamentais para o desbravamento do interior do Brasil. Lembrando, gente, que nessa época, o principal produto produzido no Brasil era a cana-de-açúcar. E esse era um produto que era produzido no litoral brasileiro. Então, não existia uma entrada muito grande dentro do território nacional, tá certo? Vamos falar agora sobre os vaqueiros nordestinos, tá bom?
Eles eram principalmente criadores de gado, né, que a partir do século XVI começaram a adentrar cada vez mais dentro do interior do Brasil, tá bom? Gente, a criação de gado, ela está diretamente vinculada com a questão do cultivo de cana-de-açúcar. O gado, ele servia de suporte para a produção do açúcar, principalmente para movimentar a moenda, movimentar os arados. Então, o gado, ele era um animal auxiliar no cultivo da cana-de-açúcar, tá certo? Só que esse era um animal grande, que demandava espaço, demandava pastos. Então, normalmente, não era muito prático ter esses animais dentro dos engenhos, principalmente porque quando esses animais se soltavam, eles acabavam pisoteando ali a região onde eles tinham plantado as mudas de cana, e isso acabava afetando também a produção, tá certo? Então foi necessário que os vaqueiros eles começassem a procurar regiões mais no interior do Brasil, um pouco mais distante dos plantios de cana-de-açúcar para poder criar o gado, tá certo? Então, eles se estenderam ali principalmente entre os atuais estados do Piauí e de Minas Gerais, tá bom? Nesse processo de criação de gado. Outra coisa também, nas regiões mais secas, né, a dificuldade de água, a dificuldade de pastos, ela era muito grande. Já nas regiões mais abundantes, nas regiões que chovia mais, então o gado ele se desenvolveu mais facilmente, ele era criado inclusive solto. Depois os vaqueiros conduziam esses animais até os currais, tá certo? Os vaqueiros eles ganharam cada vez mais importância a partir do século XVII e XVIII, tá bom? Principalmente ali tomando a rota do Rio São Francisco, né? Da nascente do Rio São Francisco, para levar não só o gado para outras regiões, para vender os seus derivados e a sua carne, mas também para levar suprimento aos mineiros, tá certo? Foram justamente esses vaqueiros, juntamente com os tropeiros, que iniciaram o povoamento do interior do Brasil. A vida deles não era fácil, era uma vida extremamente dura, devido justamente às condições sociais, né, a própria condição da região em que eles estavam, regiões inexploradas, regiões que não tinham onde eles passarem dias para descansar, então era tudo muito precário, tá bom? Quem eram esses vaqueiros, gente? Esses vaqueiros eram principalmente pessoas livres, pobres ou então ex-escravos, tá bom? O objetivo principal deles, né, com essa questão da criação de gado, era inicialmente alimentar a própria população da sua região, os próprios sertanistas, a própria população do sertão, só que depois, a partir do século XVII, eles passaram também a fornecer alimento para a região das Minas, tá bom? Sempre seguindo o curso do Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco ele vai ser muito importante nesse processo, tá bom? Desculpem o fato de eu estar sem voz, tá certo? Mas eu espero que as informações tenham ficado claras. Qualquer dúvida, é só você me procurar nas minhas redes sociais. É só falar comigo, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Tá certo, meus amores? Aqui nesse próximo slide, eu fiquei um pouquinho em cima aqui do gado, mas nós temos uma imagem que está fazendo uma referência justamente aos tropeiros, tá bom? Não exatamente aos sertanejos, aos vaqueiros, mas sim aos tropeiros devido à própria vestimenta, tá bom? Mas eles se destacaram nessa questão da criação de gado, tá bom? Na questão da pecuária. Na próxima aula, nós vamos falar mais especificamente sobre os tropeiros, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, tchau, tchau!